Se você tá nesse vídeo, se você tá ali entre 2024 e 2025 na virada, assim como eu, você provavelmente ouviu falar muito sobre os Vision Boards ou Mural dos Sonhos. Inclusive eu mesma falei sobre esse assunto várias vezes lá no meu Instagram. Inclusive já me segue porque lá eu posto o meu dia a dia, minha rotina em tempo real pra vocês, mas enfim. Os Vision Boards ficaram muito famosos, principalmente por causa de uma trend que surgiu lá no Instagram. As pessoas mostravam as fotos que compunham o Vision Boards delas e comparavam com a vida real. Então, por exemplo, a pessoa tinha colocado lá uma foto de praia e aí ela comparava com a vida real, ela realmente na praia, realizando aquele sonho. Acontece que teve muita gente também que postou mostrando que a vida não é um morango e que a pessoa não conseguiu cumprir assim nem 1% do vision board dela. Então ela mostrava lá a foto na praia e na realidade ela só ficou em casa. Ela colocava a foto tendo passado nas provas da faculdade e na verdade ela tinha reprovado. Então assim, teve muita gente que não conseguiu realizar os sonhos e eu já passei pelas duas experiências, tanto de montar um vision board errado. O que é um vision board errado? É aquele que você não realiza os sonhos que estão ali. Tanto do outro lado, coisas que eu coloquei e que realmente começaram ali a serem realizadas na minha vida real. E sem enrolação, eu vou trazer aqui pra vocês uma técnica chamada SMART, que ela também é muito conhecida aí no mundo das vendas, porque a gente vai trabalhar com objetivos. Qualquer objetivo que você tiver, pode ser para vision board, pode ser para qualquer outra coisa, você pode usar essa técnica que ela é muito estratégica e muito poderosa. As palavras que compõem aí o SMART, elas são em inglês. Então, começando pela primeira letra, que é a letra S, ela significa específico. Ou seja, todos os seus objetivos, todas as suas metas precisam ser específicos. Isso significa que você falar que você quer ser uma pessoa saudável, ou você quer ser uma pessoa fitness, em 2025 não tem nada de específico. E isso só vai servir para confundir o seu cérebro e para você ficar dificultando as coisas que poderiam ser muito mais fáceis se você realmente colocasse ali no papel o que é ser uma pessoa saudável, o que é ser fitness para você. Até porque isso é uma coisa muito relativa e muda de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma pessoa que queira ser saudável pode ser que ela queira ganhar 10 quilos de massa magra. Ou então ela quer perder 30 quilos de gordura. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, quando você for pensar nas suas metas, seja o mais específico possível. E eu sei que quando a gente vai montar um mapa dos sonhos, a gente fica ali super ansioso para colocar as coisas que são bens materiais. Só que até nessas coisas você precisa ser específico. Não adianta você falar, eu quero trocar de celular, tá? Mas qual é o celular? Qual é o modelo? Qual é a cor? Qual você acha que vai combinar mais? Quais tem as ferramentas que você vai precisar? Por que você quer trocar de celular? E principalmente qual é o preço desse celular? Você querer trocar de celular é uma coisa. Agora, ser um celular de 500, 600 reais ou de 4, 5, 6 mil reais tem muita diferença. A segunda letra é o M e ela significa que os seus objetivos têm que ser mensuráveis. Significa que, por exemplo, você foi específico ao máximo em dizer o seguinte: em 2025 eu vou fazer dieta seguindo a nutricionista X, que é a sua nutricionista. Então você já tem ali uma especificidade de como que vai rolar essa dieta. Agora você precisa tornar que essa meta seja mensurável. Isso significa que o seu objetivo, por exemplo, seja que você vai cumprir com a dieta pelo menos 5 dias na semana, ou pelo menos 6 dias na semana. E você vai mensurando isso ao longo do ano, porque quando você chegar no final, você consegue dar check e ver se realmente você cumpriu com aquilo ou não. Outro exemplo que eu posso dar é, por exemplo, você falar que quer treinar e vai ser em tal academia. Tá, mas quantas vezes você vai treinar na semana? Ou então, quantas vezes no mês você vai treinar? Vale lembrar também que quando você for mensurar os seus objetivos, por exemplo, leitura, que o pessoal gosta aí de colocar, sei lá, 20, 30 livros no ano para ler, que seja 10 ou 5. O modo de mensurar é completamente pessoal. Veja o que é melhor para você. Tem gente que gosta de colocar, por exemplo, o tempo diário. Então, eu preciso ler 20 minutos por dia. Tem gente que fala, eu preciso ler pelo menos 20 páginas por dia. Já tem gente, como eu, por exemplo, que não gosta de ficar pensando no livro em páginas ou tempo, e sim pela quantidade de livros em si. Então, por exemplo, em 2022 eu li 22 livros, em 2023 eu li 23 livros, em 2024 a minha meta é ler 24 livros. Então eu tenho um caderno pessoal em que eu listo lá os números de 1 a 24 e ao longo do ano, conforme eu vou lendo, eu vou atualizando ela para chegar no final e eu já ter tudo certinho, completo. Agora vem a letra que provavelmente todo mundo mais erra e que fez com que essas pessoas, na hora de fazer a comparação da trend, não conseguissem realizar os seus sonhos em si,
que é a letra A de alcançável. Isso não significa que você precise sonhar baixo, e sim que você precisa só simplesmente ajustar o seu sonho ao ano em que você está. Por exemplo, tem gente que fica colocando ali notas e cheques de, por exemplo, R$ 1 trilhão ou R$ 1 bilhão, ou que seja, o valor que seja altíssimo, e essa pessoa sabe que o objetivo dela é, por exemplo, sei lá, fazer R$ 1 milhão. Só que ela tem noção de que na realidade dela, no ponto de partida em que ela está no momento, ela vai demorar, sei lá, uns 2, 3 anos, que seja 10 ou 15 anos para atingir esse objetivo, e ela coloca no vision board do ano seguinte. Isso só vai te frustrar e fazer aquela comparação de olhar para aquilo e ver que você tá completamente longe daquele sonho. Sendo que se você ajustasse aquilo para o momento atual, no ano seguinte era só você aumentar mais um pouco e ir de pouco em pouco até você chegar no objetivo maior. E essa talvez seja a letra mais complicada de se trabalhar, porque de fato um ano é muito tempo e a gente nunca sabe o que vai acontecer ao longo desse um ano. Eu vou dar o meu exemplo pessoal, que era o de 2024. Eu queria ter começado a correr na rua. Eu queria, por exemplo, já ter participado de corridas, de caminhadas de 3 km, 5 km, 10 km. Só que aconteceu que eu tive uma lesão em abril no meu joelho e eu só fui me recuperar dela em dezembro. Ou seja, era um sonho que até era alcançável, só que a partir de abril não se tornou mais. E aqui já entra uma dica muito importante, que é: saiba respeitar o seu momento, saiba respeitar as coisas que acontecem de forma externa, que fogem ao seu controle, e seja flexível para mudar os seus caminhos. Porque o sonho ele não precisa morrer, mas ele pode ser que seja adiado. Então, por exemplo, no meu Vision Board de 2025, eu ainda tenho esse sonho de começar a correr na rua, só que eu não me culpo e não fico sofrendo por não ter conseguido realizar isso em 2024. Porque eu entendo o que aconteceu comigo, eu entendo que estava fora da minha responsabilidade, por mais que eu tenha feito tudo certinho, aconteceu essa lesão e eu tive alguns outros problemas que definitivamente iam me impedir de realizar esse sonho. Então eu simplesmente adiei e não fiquei sofrendo por isso. Agora a gente vai entrar no ponto que muita gente julga, que é a questão do autoconhecimento, porque a letra R nada mais é do que relevância. Os seus objetivos e os seus sonhos, eles têm que ser relevantes. Para quem? Para você e para mais ninguém. Simplesmente assim. É claro que tem alguns sonhos seus que vai envolver outras pessoas, que vai gerar o benefício para outras pessoas. Só que primeiro de tudo ele precisa ser relevante para você. E aqui a sugestão que eu posso dar é que você tenha muito bem estruturado quais são os seus valores e quais são os seus princípios. Porque se você quiser cumprir com esse vision board de uma maneira que seja saudável mentalmente, fisicamente e de tudo que for possível, você não pode ir contra os seus próprios princípios, porque isso só vai te abalar, vai te frustrar, vai te arruinar e vai ser uma coisa completamente desastrosa, e eu não quero isso pra você. Tá, Nicole, na prática, o que isso significa? O que significa que o objetivo ele tem que ser de fato relevante? Voltando ao exemplo que eu falei da corrida. Por que a corrida pra mim é relevante? Porque eu tenho já um gosto pessoal por correr desde criança, eu sempre gostei muito, me dá uma sensação de liberdade, eu acho muito gostoso correr e é um dos meus esportes favoritos. Outro esporte que eu gosto muito, que foi inclusive o que eu fiz quando eu não podia ir pra academia por causa do joelho, natação. Por quê? Eu já fiz 10 anos de natação, eu amo nadar. Então isso é uma coisa que é relevante para mim. O meu erro seria se, por exemplo, eu visse alguma influenciadora ou visse alguém, alguma amiga ou alguma coisa assim, eu ficasse me comparando, querendo fazer um vision board igual de outra pessoa e, por exemplo, colocasse lá karatê, ou então vôlei, ou então, sei lá, tênis, que são esportes que eu particularmente não tenho interesse. Então, quando você for fazer o vision board, tem que ter o autoconhecimento, você tem que ter os seus princípios, tem que ter os seus valores e tem que saber do que você realmente gosta, do que te faz bem. E só assim você vai conseguir montar um mural dos sonhos que seja assim, realmente personalizado pra você. Então não fica copiando o mural do sonho dos outros. Eu sei que tem muita coisa que é incomum, muita gente coloca, por exemplo, hábitos saudáveis. Então vai ser comum ali que você coloque, por exemplo, um carrinho de supermercado que só tenha frutas, legumes, enfim, comida saudável e que vai ser parecido com o de outras pessoas. Isso não tem problema nenhum. Inclusive no Pinterest já aparece muitos mural dos sonhos completos. Só que a sugestão é de fato não ficar usando aquilo como
essa pessoa colocou isso, então eu vou colocar também. Não, veja se é relevante para você antes de colocar no seu mural dos sonhos. Não se compare, principalmente não fique triste se ainda não fizer parte da sua realidade, se ainda não for uma meta alcançável. Se já é um pouquinho difícil saber ali quais são as metas alcançáveis, quais realmente são realizáveis em um ano, a gente entra na última letra, que é o T. Ele basicamente quer dizer, coloque um prazo para os seus objetivos. E pode parecer muito difícil, mas também pode ser muito simples se você não ficar colocando assim, dia 24 de agosto eu vou fazer tal coisa. Não precisa criar essa paranoia toda e montar uma agenda completa. Mas coloque prazos que você já sabe que são realidade. Por exemplo, quem está prestando vestibular, vou estudar todo o conteúdo até novembro, até dezembro. Normalmente as provas são ali em outubro, novembro, né? Então, vou estudar X conteúdo até novembro. Ou então divide na metade isso, vou estudar de tal parte a tal parte, em todas as matérias, até julho. De julho até novembro eu vou terminar o resto. Pelo menos coloca ali mais ou menos o que você imagina que seja o mais certo. É claro que nem sempre a gente vai acertar, mas enfim. O objetivo aqui é a gente se aproximar o mais perto da realidade possível. Voltando ao exemplo da dieta, depois eu vou dar um exemplo de como ficaria um objetivo completo com todas as letras. Mas voltando ao caso da dieta, no caso de prazo, você pode colocar aqui, por exemplo, até dia 15 de março você vai ter uma consulta com a nutricionista. Então você vai lá tentar marcar no comecinho do ano, às vezes é meio cheio, às vezes ela não tá trabalhando, enfim. Mas você vai colocar ali um prazo, por exemplo, até dia 20 de março no máximo eu já tenho que estar na nutricionista. Ou se você já quiser entrar com tudo, até dia 30 de janeiro eu já vou ter uma consulta marcada com a nutricionista. Pelo menos ela vai estar marcada, que seja lá em fevereiro ou março. Na agenda ela pelo menos já vai estar. E isso ajuda também a manter a constância, principalmente quando a gente faz aqueles desafios de, por exemplo, mantendo a dieta por 30 dias, por 75 dias, por 90 dias. Ou você pode colocar 3 meses, é que 90 dias você consegue contabilizar melhor, né? Mas enfim, isso diminui ali o prazo de, em 12 meses eu vou ter que seguir a dieta 12 meses. Não vai ficar muito mensurável isso e também vai acabar te desanimando. Então colocar um prazo de pelo menos o mínimo que você deve fazer vai te ajudar, inclusive, a criar o hábito. Só para finalizar, eu vou te falar mais ou menos como eu tenho montado os meus objetivos. Isso tudo é no papel, antes de você ir para as imagens, tá? Então você vai colocar lá todos os seus objetivos, vai marcar o smart de todos eles, e aí sim você vai procurar as imagens ali no Pinterest do jeito que você quiser. E lembre-se de sempre pegar imagens que sejam mais parecidas com a sua realidade possível. Então, se por exemplo você quiser, sei lá, você tem um objetivo lá de fazer a dieta para emagrecer 20 quilos, não coloca a foto de uma menina que pesa 40 quilos. Porque aquilo só vai te gerar mais frustração e você vai ficar se comparando o tempo inteiro. Então coloca a foto de alimentos saudáveis, de uma pessoa treinando, pode ser às vezes nem a pessoa em si aparecendo treinando, mas aquela foto de quando você tira aparece o tênis, os halteres, a garrafa de água, porque isso você vai ver na sua realidade, você já vai perceber que logo no começo, antes de atingir o seu objetivo de emagrecer, você já vai estar cumprindo com outro objetivo, que é o de ir para academia, que é o de treinar. Para fechar, então, eu falei que ia pegar um exemplo, né, pra gente falar todas as letras. Inclusive, antes de eu fazer isso, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e comentar o que você achou desse vídeo, se você acredita que vai funcionar e se você já fez usando essa técnica, o que você achou. Vamos lá, eu vou ficar com o exemplo da dieta mesmo, porque eu acho que seja um objetivo que é basicamente assim, comum para homem, para mulher, enfim, todas as idades. Todo mundo quer aí ter um corpo saudável e tudo mais. Então vamos lá, o S de específico. Como eu falei, você vai começar a fazer uma dieta e você já escolheu a nutricionista que, por exemplo, vai te ajudar, vai te auxiliar a montar a sua dieta em si. Então você já tem aí a especificidade de como que vai acontecer isso. O M de mensurável, você vai seguir essa dieta pelo menos 5 vezes na semana. Eu sei que naturalmente na sua dieta já vai ter ali alguns dias que sejam, por exemplo, dias mais livres, que o pessoal chama de dia do lixo e tudo mais. Só que eu também sei que nem sempre a gente consegue cumprir com a dieta e comer ali alimentos menos saudáveis só no dia que tá marcado. Às vezes a gente acaba comendo fora, principalmente durante a rotina, então a gente precisa ser realista também. A letra A de alcançável já entra ali um pouco com o R de relevante, é por que você quer fazer dieta. Então talvez seja até mais fácil a gente começar ali pelo R e pensar por que é relevante para você fazer uma dieta.
Você quer emagrecer, ficar em cutting, você quer um bulking, você só quer secar, você quer definir o corpo. De repente você vai casar e quer caber num vestido, ficar ali se sentindo mais bonita naquele vestido. Então o seu objetivo é emagrecer uns 2, 3 quilos, às vezes 5 quilos. Ou então você só quer chegar no verão e poder usar um biquíni sem se sentir mal com o seu corpo. Ou então você é atleta e tá se preparando aí para alguma competição, então você realmente tem ali o seu objetivo. E o AD alcançável talvez você entenda melhor conversando com a sua nutricionista, mas por exemplo, ela fale que de acordo com a sua situação atual, de acordo com o seu histórico, de acordo com o tipo de treino que você for fazer, por exemplo, o que você consegue é perder, sei lá, 10% de gordura. O seu objetivo era perder 15, 20. Mas ela falou que provavelmente o que você vai conseguir no máximo são os 10%. Isso, claro, conversando com a profissional, que é só um exemplo. Você pode então colocar ali que a sua meta alcançável são esses 10%. Se você acabar passando um pouco, conseguir 11, 12, é lucro. Mas focando sempre no que é mais realista. E por último, a letra T. Por exemplo, você pode fazer essa questão do desafio. Então, por exemplo, os 3 primeiros meses do ano, eu sei que é difícil porque é justo janeiro, fevereiro e março que tem carnaval, você vai seguir a dieta certinho. Ou você já pode realmente ter esse olhar mais de longo prazo e falar pelo menos 8 meses do mês eu vou cumprir com o que eu tô falando. Porque aí você alinha isso com o seu objetivo, com a sua meta alcançável de perder ali os 10% de gordura, por exemplo. Também pode ser uma perda em centímetros ou um ganho em centímetros, em questão de músculo e tudo mais. Isso aí vai ficar ao seu critério. E esse vídeo já tá ficando longo demais, mas eu vou dar ainda uma colher de chá e vou falar como que você pode dividir todos os seus objetivos para ficar mais fácil na hora de usar o Smart em cada um deles. É o método que eu uso para mim e que eu acho que funciona super bem, que é dividir a sua vida em 5 áreas principais, que são a área pessoal, a área mental, a área de corpo e aparência, questão financeira e questão espiritual, ou você pode colocar essência. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo explicando um pouquinho melhor de forma mais detalhada como usar essas 5 áreas ao seu favor, mas por enquanto o que eu tenho para falar é isso. Eu acho que já vai te ajudar aí bastante a pensar nos seus objetivos com carinho, pensa no que realmente vai servir para você, o que cabe na sua realidade, que você não vai se frustrar e que você provavelmente vai conseguir realizar, e de uma forma que fique organizada e que você tenha ali em mente no dia a dia, nos seus objetivos que você colocar no papel. E lembre-se sempre de colocar um vision board no lugar que você olha todos os dias, para nunca se esquecer dos seus objetivos, do porquê que você está lutando tanto e indo atrás deles. Não, fala a verdade, se isso não foi aqui um guia definitivo de como fazer o seu vision board, não na prática em si, porque isso pode ser tanto digital quanto no papel ou em si, mas essa é a questão mais prática, mais criativa que tem lá no meu Instagram. Aqui a gente está falando de realmente como pensar nos seus objetivos, como tornar eles mensuráveis, alcançáveis, realistas e de forma que você realmente cumpra para lá no final de 2025 você olhar, comparar e se sentir orgulhoso e satisfeito. Chega no final do vídeo, meu cabelo ele já não quer ficar bonito mais de jeito nenhum, mas enfim, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado, espero que te ajude muito esse vídeo. Volte sempre que você quiser, independentemente do ano em que você esteja. E lembre-se de curtir, se inscrever e comentar aqui embaixo. Vou ficando por aqui, um super beijo e até mais!